66. Fault Scholes capítulo 631. O segundo encouraçado mais poderoso autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Área central da nave Mãe da Glória, o Comando Militar Supremo da Quarta Civilização. Tang Xiao observou que Jean, o chefe do Estado-Maior-General, Helmut Zemo, o ministro-chefe do gabinete, Igor Zavarov, o comandante-em-chefe da Marinha, Matt Turner, o comandante da Frota A, Severance Tan, o comandante da Frota B, o comandante-em-chefe do Exército Xian Wei, o vice-comandante do Exército Shen Shitão, a ministra da Inteligência Sra. M, o especialista em guerra cibernética Superlotus e o comandante interino da Frota C, Almirante Trench, que participavam da reunião remotamente por meio de comunicação hiperespaço. Ele disse lentamente: meu tempo é limitado, deixe-me primeiro transmitir a recente ordem de combate enviada pelo Comando Supremo da Confederação de Sistemas Independentes. Precisamos lançar um ataque ao 19º Exército da República Galáctica e a Kaler dentro de uma semana. Ao mesmo tempo, preciso garantir que nosso plano original de ocupar Cristopsis não seja afetado. Atacar Kaler é absolutamente desaconselhável. O adversário construiu uma linha de defesa muito forte ali. Entre outras coisas, as torretas de turbolaser pesado nas 4 estações espaciais armadas são suficientes para causar grandes danos às nossas naves de guerra. Matt Turner balançou a cabeça e disse: Sulamar, o governador do 19º Exército, era originalmente o ministro das Finanças da República Galáctica. Entre outras coisas, ele é definitivamente muito bom em ganhar dinheiro e em engenharia, disse a Sra. M, ministra da Inteligência, seriamente. Tang Xiao olhou para Matt Turner e disse: eles têm estações espaciais armadas, e nós também. Mas o problema é que Sulamar já foi derrotado em Bespin, e receio que não venha para cá tão facilmente, disse Matt Turner. Tang Xiao bateu na mesa e disse: então espero que você elabore um plano o mais rápido possível. Não só capturarei Cristopsis como planejado, mas também tomarei a iniciativa de atacar Kaler sem muitas perdas. Com todo o respeito, governador. A busca cega pela abrangência nas forças armadas muitas vezes se mostra contraproducente, disse Matt Turner. Concordo com o que você disse, mas você precisa entender que é por isso que você está aqui. Depois de terminar de falar, Tang Xiao se levantou e saiu. Todos se entreolharam, olhando para os lados com um olhar de completo espanto. Nesse momento, Helmut Zemo disse repentinamente: o fracasso da Batalha de Bespin não é apenas um pesadelo para Sulamar, mas também uma vergonha. Para um governador recém-nomeado, que se tornou governante de 20 zonas de guerra na galáxia, o que ele estaria pensando? Você entende de assuntos militares, e seus generais também. Porém, Sulamar, que é o comandante supremo, é apenas um ministro das finanças. Vamos tentar imaginar o que ele faria do ponto de vista de sua psicologia e política. Todos estavam novamente absortos em seus pensamentos. Uma nave auxiliar chegou à orla exterior da galáxia, perto de um planeta discreto no setor Calamari. Pamante. O planeta tem apenas cerca de 4.000 quilômetros de diâmetro e sua superfície é árida. Mas, na verdade, este planeta é quase oco. Sob a crosta, existe uma vasta e complexa rede subterrânea de água e inúmeros túneis subterrâneos. Portanto, os Quarren, uma raça aquática, declararam sua soberania sobre Pamante há milhares de anos e construíram um enorme estaleiro ali. Agora, após milhares de anos de desenvolvimento, este imenso estaleiro está exposto diante de Tang Xiao, que está a bordo de uma nave auxiliar. Este é um superestaleiro composto por dezenas de grandes plataformas de construção naval, cada uma com uma área de milhares de quilômetros quadrados. Neste gigantesco superestaleiro, é possível ver centenas de navios de guerra atracados. Todas essas naves de guerra são destroyers da classe Providence. Essa poderosa nave, com 1.088 metros de comprimento, e atualmente a mais poderosa da Confederação da Galáxia Independente. Seu desempenho geral é superior ao do cruzador de batalha da classe Col da Quarta Civilização, e seu design modular permite que ela altere facilmente suas funções de combate de acordo com a situação da batalha. A nave sobrevoou este interminável superdocker. No estaleiro, inúmeros droides de batalha B-1 e caças estelares droides Abutre em modo de caminhada ergueram a cabeça e olharam para o lado. Após obterem o código de identificação correto, abaixaram a cabeça e permaneceram imóveis, aguardando no mesmo lugar. A nave pousou em um dos superdocks. Tang Xiao,
Acompanhado por 4 guarda-costas T-850, saiu da cabine. O Conde Dooku veio cumprimentá-lo pessoalmente. Aproximou-se e apertou a mão de Tang Xiao calorosamente, dizendo: Vossa Excelência, seja bem-vindo a um dos maiores estaleiros da Confederação de Sistemas Independentes, os Dukes Paimante. Este também é o quartel-general do Corpo de Engenharia dos Voluntários Livres de DAC que estabelecemos. Ele fez um gesto convidativo e conduziu Tang Xiao para o interior, apresentando-lhe as instalações do enorme estaleiro enquanto caminhavam. Tang Xiao percebeu que, basicamente, com exceção dos droides, a maioria deles eram Quarrens e Sulustanos. Os Sulustanos não são altos, geralmente medindo entre 1,1 e 1,5 metros. Possuem um par de grandes olhos negros e brânquias muito grossas, o que lhes confere uma aparência bastante desagradável, mas, na verdade, têm um senso de direção e memória espacial muito apurados, sendo excelentes pilotos e engenheiros. Os Sulustanos são membros extremamente leais da Confederação. Na trama original, há muitos pilotos sulustanos no exército rebelde, e eles são frequentemente vistos em Star Wars IV-AV. Após a queda da Confederação, eles lutaram contra o Império Galáctico até o estabelecimento da Aliança Rebelde. Há mais de 1 milhão de engenheiros e dezenas de milhões de droides operários aqui, que podem começar a construir 500 naves de guerra simultaneamente, e as naves de guerra lançadas daqui também voarão para todos os cantos da galáxia, deixando nossos cascos de ferro pisarem em todos os planetas. Ao lado, o Conde Dooku ainda apresentava orgulhosamente suas conquistas. Colocar os Quarren na carruagem da Confederação de Sistemas Independentes sempre foi uma de suas obras-primas de que mais se orgulha. Tang Xiao assentiu casualmente e olhou para aquele enorme estaleiro com inveja. Mesmo que o anel estelar que circunda o amanhecer estivesse concluído, sua escala não se comparava deste super-estaleiro. Atualmente, a capacidade de produção de Dawn atinge menos de 1/10 da capacidade de produção dos Duques de Paimante. Quem dera ele pudesse ter um cais tão grande. Pensou Tang Xiao consigo mesmo. Ao caminhar por um longo corredor transparente, Tang Xiao percebeu de repente que, em uma plataforma externa, 5 pessoas vestidas como engenheiros estavam lado a lado com as mãos amarradas nas costas e, atrás delas, havia uma fileira de droides de batalha B1. Parecia que aquele era o local de um tiroteio. O Conde Dooku também percebeu o olhar de Tang Xiao e explicou: Por favor, não dê atenção, essas pessoas são alguns espiões que capturamos. Eles descobriram os navios de guerra que construímos secretamente e queriam contar a novidade à República, mas foram descobertos. Assim que a voz se calou, os droides de batalha B1 do lado de fora abriram fogo. Um clarão passou por eles. Essas pessoas foram instantaneamente esmagadas contra peneiras pelos raios de energia dos blasters, e seus corpos foram despedaçados. Alguns fragmentos chegaram a ser derretidos pela alta temperatura dos raios de energia dos blasters e queimados instantaneamente. Tang Xiao suspirou emocionado, balançou a cabeça e continuou caminhando, parecendo bastante insuportável. O Conde Dooku observava atentamente cada reação de Tang Xiao e perguntou lentamente: Vossa Excelência tem medo de atirar em algumas pessoas? Tang Xiao deu um sorriso forçado, como se ainda tivesse algum receio, e disse: eu jamais iria a uma cena como essa pessoalmente. Mesmo que me deixassem pilotar um caça estelar, tudo bem, mas isso... Eu realmente não sei. Me sinto um pouco desconfortável, desculpe. O Conde Dooku assentiu levemente. Sinto muito por ter permitido que você presenciasse tal cena. Após a captura e o interrogatório desses espiões, eles foram executados imediatamente, mas eu não esperava que você os visse por uma coincidência dessas. Foi um erro meu. Tang Xiao acenou com a mão. Está tudo bem, eles mereceram isso. Agora estou ansioso para descobrir qual é a sua arma secreta. A arma secreta, disse o Conde Dooku como se tivesse se lembrado de algo. Quase me esqueci. A arma secreta está bem debaixo dos nossos pés. Assim que terminou de falar, Tang Xiao ouviu apenas um rugido mecânico grave vindo de sua volta, e então sentiu como se todo o chão sob seus pés estivesse tremendo, e começou a se mover. Na verdade, se não fosse pelo rugido das máquinas, seria difícil para Tang Xiao perceber que estava se movendo, pois o que se movia era todo o chão sob seus pés, e até mesmo os prédios ao redor. Sem se referir a objetos, ele tinha a sensação de movimento. Tinha a ilusão de estar acompanhando a rotação de um planeta. Mas logo ele percebeu que, em outra direção, o chão estava completamente rachado e uma enorme fenda havia surgido.
Nessa fenda, mal se conseguia ver a borda à primeira vista, como um grande vale sem fim à vista. Sob esse solo rachado, existe um conjunto de construções que também não parecem ter fim, mas são muito regulares. Ao longe, avista-se uma ponte imponente que se assemelha à cauda de um destroyer da classe Providence. Isso mesmo, é impossível ver a imagem completa a olho nu, e a estrutura e a forma não podem ser vistas daqui. É uma nave espacial. Uma nave espacial enorme. Esta é a nossa arma secreta, a nave de guerra mais poderosa de toda a galáxia neste momento, a Malevolência. O tom do Conde Dooku era de puro fanatismo. Tang Xiao olhou para aquele enorme navio de guerra, ou melhor, para aquele navio que parecia um continente à sua frente, e engoliu em seco. Finalmente, ele apareceu. O cruzador pesado da classe Subjugator, na divisão de naves de guerra caóticas da galáxia, possui diversos níveis, como o cruzador pesado, encouraçado, Dreadnought e Destroyer estelar, mas, em geral, é considerado um encouraçado. Durante toda a Guerra dos Clones, mereceu ser um encouraçado mais poderoso. Este encouraçado é o primeiro da classe Subjugator, com 4.845 metros de comprimento. São necessários 16 conjuntos de propulsores potentes para mover este enorme encouraçado. Ele pode facilmente destruir uma frota inteira, explicou o Conde Dooku com vigor. Tang Xiao assentiu solenemente. Na verdade, mesmo com o cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok em suas mãos, não se podia afirmar que a vitória contra o cruzador de batalha da classe Subjugador era garantida. Ambos os lados tinham a capacidade de se aniquilar com um único golpe, o que significa que, no campo de batalha em constante mudança, não se podia generalizar. Claro, se a distância for suficientemente grande, o cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok ainda terá uma grande vantagem. Então, para ser preciso, o cruzador de batalha da classe Subjugator deve ser o segundo cruzador de batalha mais forte da galáxia. Você não faz ideia de qual é a arma secreta deste encouraçado. Ah, esta é uma arma secreta capaz de destruir uma frota inteira. O Conde Dooku sorriu orgulhosamente. É difícil para mim imaginar que tipo de arma pode destruir uma frota. Será que é a tecnologia do antigo tanque decimador? Este já é o modo de arma mais poderoso que consigo imaginar, disse Tang Xiao. O Conde Dooku deu uma gargalhada sonora e fez outro gesto convidativo. Então, vamos diretamente para a Malevolência para experimentar o poder desta nave de guerra. Fiquem tranquilos, a Malevolência já passou por uma viagem de teste e todos os sistemas estão totalmente operacionais. Ela foi testada e aprovada, e não há lugar mais seguro nesta galáxia do que aqui. Um carro repulsor lift se aproximou, e o Conde Dooku gentilmente puxou Tang Xiao para dentro, sentou-se ao lado dele e disse casualmente, seria ótimo se o Anjo da Morte pudesse estar aqui para testemunhar este grande momento. Tang Xiao também balançou a cabeça emocionado e disse, infelizmente, toda vez que ele toma a iniciativa de me procurar, nem eu sei como encontrá-lo. Desde o início, o Conde Dooku vem observando cada movimento de Tang Xiao, tentando encontrar qualquer pista, mas o desempenho de Tang Xiao é impecável e ele não consegue perceber nada de incomum. O repulsor Lift Car dirigiu-se à interminável plataforma do hangar do navio de guerra, e então eles fizeram a baldeação para o transporte ferroviário dentro do navio, chegando à ponte de comando. Na ponte, onde as luzes ao redor foram projetadas deliberadamente para serem vermelhas, Tang Xiao também viu a imagem completa do primeiro encouraçado da classe Subjugator, o Malevolência, a partir da projeção holográfica no centro. O formato geral do Malevolência é de fato bastante semelhante ao do Destroyer da classe Providence, especialmente a ponte na popa do navio de guerra, que é quase exatamente igual ao Barbatana Caudal. No entanto, a parte frontal do Malevolência adota um design dividido em duas partes, superior e inferior, que lembra um tubarão com a boca ensanguentada aberta. Outro detalhe muito chamativo é a presença de um enorme dispositivo em forma de disco em ambos os lados do navio de guerra. Esse dispositivo tem um diâmetro de aproximadamente 800 a 1.000 metros. Tang Xiao sabia que esses dois discos eram a arma secreta da Malevolência, capaz de destruir uma frota inteira. Conde Dooku, o encouraçado Malevolência está pronto e nós estamos prontos para partir a qualquer momento. Um Suluster aproximou-se e disse respeitosamente ao Conde Dooku. O Conde Dooku sorriu e disse a Tang Xiao, permita-me apresentá-lo, este é o projetista-chefe do encouraçado da classe Subjugator, Hugh Lishimong.
Foi graças à sua genialidade e capacidade de execução que o encouraçado mais poderoso nasceu. Enquete. O autor o chama o Destroyer Estelar Classe Venator de cruzador de batalha Classe Venator, mas eu tenho usado a terminologia de Star Wars, Destroyer Estelar. Vocês preferem que eu mantenha Destroyer Estelar ou que mude para cruzador de batalha, como o autor pretendia? Deixem um comentário. Obrigado. Tradutor SM, Fortskowg capítulo 632, Malevolência. Ruglishmong falava sem parar. No momento, ainda não fizemos nenhum avanço significativo em torretas de turbolaser pesadas, mas já existe um certo excesso de energia nas naves de guerra. Portanto, se for para um encouraçado da classe subjugador, na verdade não existem armas adequadas para equipá-lo, e é por isso que tanto a Coat Drive Yards quanto a Rendley Star Drive optam por naves de guerra com cerca de 1000 metros de diâmetro. Isso porque uma nave de guerra desse tamanho consegue utilizar a energia de forma eficaz e a comparação do poder de fogo é otimizada. Tang Xiao assentiu com a cabeça, ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento em termos de tamanho dos navios de guerra, estamos agora em um processo de pequeno para grande porte. Rugle disse, pode-se dizer isso porque, no último milênio, os navios de guerra se tornaram cada vez maiores, e o cruzador de batalha classe Procurator de 2.500 metros, o cruzador de batalha classe Praetor de 4.000 metros e o Dreadnought Estelar classe Mandator de 8.000 metros estão entre os representantes mais extremos. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia energética, navios de guerra tão grandes não eram mais necessários para o mesmo poder de fogo, então o tamanho desses navios de guerra está diminuindo cada vez mais. Na época, o Dreadnought classe Invincible retornou ao nível de 2011 metros, e a atual classe Venator tem apenas 1187 metros. Contudo, o poder de fogo desses navios de guerra é semelhante, mas o custo de construção é muito diferente. Então, o desenvolvimento contínuo da tecnologia de energia agora só precisa de uma tecnologia para aumentar a potência das torretas. Uma vez resolvido esse problema, haverá um grande número de grandes navios de guerra. Tang Xiao está muito interessado. Então, este é o meu tema. Rugle apontou para os arredores com muito orgulho. O encouraçado da classe subjugador resolveu este problema. Vejam. Ele começou a pegar um terminal pessoal cheio de várias fórmulas e parecia pronto para falar sobre teorias indefinidamente. O Conde Doku acenou com a mão e disse, muito bem, como profissional, você precisa entender essas coisas por si mesmo. Não é perda de tempo nenhuma. De qualquer forma, o encouraçado está parado. Primeiro precisamos ajustar o dispositivo antigravidade na doca para sincronizá-lo com o dispositivo antigravidade da Malevolência, para que possamos decolar sem causar nenhum dano. Isso requer pelo menos 20 minutos. Veja bem, minha ideia de projeto é completamente revolucionária e pode-se dizer que mudou completamente o padrão atual de fabricação de navios de guerra. Vendo que o Conde Doku ainda queria interrompê-lo, Tang Xiao sorriu e disse, deixa pra lá, ociosidade é ociosidade mesmo. Antes que este encouraçado invencível mostre sua força, é bom ouvir falar sobre seu poder. O Conde Doku não conseguiu dizer nada naquele momento, então assentiu com a cabeça, ficou parado, fechou os olhos e começou a meditar inesperadamente. Vendo que finalmente alguém estava disposto a ouvir sua grande teoria, Rugle Shimong correu até Tang Xiao, colocou a tela de seu terminal pessoal diante dele e apresentou sem parar, veja. De acordo com minha pesquisa, quando todas as naves espaciais estão navegando, o gerador de hipermotor libera energia, e pelo menos 30% dessa energia excedente é desperdiçada. Esse é o refluxo de energia que aflige muitos projetistas de motores, o fenômeno de sangramento. De modo geral, o projeto comum de naves espaciais utiliza a descarga ou dissipação de calor para liberar a energia, evitando o superaquecimento do motor, mas isso é um enorme desperdício. Ele apontou para um conjunto de fórmulas semelhantes às da Bíblia e continuou dando tapas no rosto de Tang Xiao, enquanto falava eloquentemente sobre várias teorias que ele não conseguia entender. Tang Xiao ficou um pouco sem palavras. Ao ver o sorriso zombeteiro no rosto do Conde Doku, que meditava ao seu lado, ele soube que devia ter sofrido um batismo semelhante antes. Mas, mesmo sem entender, Tang Xiao estava realmente interessado, principalmente na parte que compreendia. Ele conseguia entender que aquilo era uma forma de melhorar a eficiência energética das naves espaciais. Começou então a pensar se seria possível recrutar aquele sujeito.
Mas isso não deveria ser possível. A relutância do Conde Dooku em ouvir suas teorias tediosas não significa que ele não o valorize. Caso contrário, seria impossível confiar a ele a construção dessa supernave de guerra. Lá, Hughley continuou a falar. Então, para utilizar essas energias de retorno, eu projetei uma rede eletromagnética e usei campos eletromagnéticos para capturar essas energias, e essas energias capturadas. Ah, sabe? Essa é a parte mais maravilhosa. Essas energias são uma arma poderosa por si só, e não preciso construir um supercanhão. Com a explicação contínua de Hughley, o enorme corpo do encouraçado Malevolência ergueu-se lentamente da doca, e sua massa colossal fez a doca, com milhares de quilômetros quadrados, vibrar constantemente. Após o encouraçado atingir uma distância de mais de 5.000 quilômetros da doca, a potência dos motores começou a aumentar gradualmente e, finalmente, ele se desvencilhou do círculo gravitacional de Pamante, ativou o motor de hiperespaço e desapareceu instantaneamente. Qual é o nosso objetivo? Tang Xiao ignorou Hughley, que ainda falava sobre sua teoria, e se virou para o Conde Dooku, perguntando. Rize. De acordo com as comunicações no hiperespaço que interceptamos, a República tem uma frota ativa por lá. Destruiremos a frota da República naquela direção para que não ousem enviar a frota para perto do espaço útil novamente, disse o Conde Dooku friamente. Tang Xiao assentiu com a cabeça. A nave navegou pela rota hiperespacial por mais de meia hora. Após deixar o hiperespaço, as inúmeras luzes externas desapareceram repentinamente por uma hora, sendo substituídas pela escuridão do espaço. Ao sair do hiperespaço, os poderosos detectores da nave de guerra já haviam escaneado todo o sistema. No mapa estelar holográfico, Tang Xiao viu 3 destroyers estelares da classe Venator, cerca de 10 fragatas e uma estação espacial semi-acabada. Ah, ei! Então eles planejavam construir um posto avançado aqui. O Conde Dooku zombou. Ligue o bloqueador eletrônico e destrua-os. Roger. O droide de batalha B1 que controlava a nave respondeu imediatamente. A interferência eletrônica extremamente poderosa envolveu imediatamente todo o sistema e, ao mesmo tempo, os navios de guerra da República também descobriram este enorme navio de guerra. Navio de guerra desconhecido descoberto. Preparem-se para a batalha. Início o dispositivo de digitalização. Meu Deus! A digitalização mostra que o comprimento deste navio de guerra é de 4.825 metros. Rápido. Enviem um alerta para a retaguarda. Encontramos um super-encouraçado separatista. As comunicações falharam. A outra parte iniciou uma interferência eletrônica. Como isso é possível? Não conseguimos nem enviar uma mensagem de comunicação da classe Venator. Preparem-se para a retirada. Não se esqueçam de divulgar a notícia. Resposta energética detectada. Isto? Não. Isto é mais de 700 vezes a potência dos nossos canhões principais. Correr. Na ponte da Malevolência, o Conde Dooku olhou friamente para a frota e disse com indiferença: canhão de pulso iônico, lançar. Forte Scourge capítulo 633. Massacre unilateral. Após o Conde Dooku dar uma ordem, a Malevolência virou seu casco de lado, e uma quantidade assustadoramente grande de energia se acumulou no enorme dispositivo em forma de disco na lateral, gerando inúmeros raios. Essa energia aterradora, sem as restrições de um campo magnético, pode até mesmo aniquilar qualquer matéria próxima. Por outro lado, a frota da República já havia percebido que a situação não era boa e começou a fugir em todas as direções, mas já era tarde demais. Ah! Aqueles idiotas nem sabem que o fluxo de energia reverso é mais forte logo após sair do hiperespaço. Ah! Hughley Shimon gargalhou alto ao ver a cena na tela. O canhão de pulso iônico não precisa ser recarregado. Assim que ele terminou de falar, a energia aterradora acumulada no dispositivo em forma de disco foi instantaneamente liberada. O pulso eletromagnético incomparavelmente poderoso dançou na forma de inúmeros raios a princípio e depois se dissipou num instante. Isso porque a frequência da onda desse pulso entrou numa faixa de frequência invisível a olho nu. Após cerca de 1 minuto, todas as luzes da frota da República e da estação espacial incompleta se apagaram. Os propulsores também foram desligados e toda a energia foi perdida, com a frota flutuando torta no espaço como um caixão de ferro. Ah! O Conde Dooku estava extremamente orgulhoso e riu. Hughley Shimon também riu. Será que isso é um pulso eletromagnético? Tang Xiao parecia chocado, quase incapaz de ficar parado.
tremendo como palha. Isso, isso, isso é uma frota inteira. O Conde Dooku olhou para a tela com desdém, sorriu friamente para a frota da República e então caminhou até Tan Shiao para ajudá-lo a se levantar, dando-lhe um tapinha nas costas e dizendo: "O senhor perdeu a compostura, excelentíssimo governador. São apenas 3 destruidores estelares da classe Venator e 10 fragatas, não é nada." Ao dar um tapinha nas costas de Tan Shiao, ele usou secretamente um traço da força para testá-la, mas Tan Shiao pareceu não notar nada. Ele agarrou a capa do Conde Dooku, recuperou os sentidos trêmulos e se levantou. Tan Shiao aproximou-se, apertou firmemente a mão de Hugo Lishimong com as 2 mãos e disse animadamente: "Seu projeto é genial. Tão poderoso. Com um gênio como você, derrubaremos a República Galáctica e o estabelecimento de uma nova ordem está logo ali." Entretanto, entre os navios de guerra da República, reinava o caos. Todos os sistemas do navio de guerra entraram em colapso e falharam. Todas as telas e botões se apagaram, e até mesmo as luzes indicadoras de emergência, que se ativam quando a energia é cortada, foram destruídas. O sistema antigravidade também foi destruído, e toda a tripulação e os objetos entraram em estado de gravidade zero e começaram a flutuar descontroladamente. A única boa notícia é que, no momento em que a energia foi cortada, o sistema de segurança mecânica entrou em funcionamento e todas as portas da cabine foram abertas, impedindo que a tripulação ficasse presa na cabine. "Capitão, todos os sistemas foram destruídos, todas as fontes de energia foram cortadas e até mesmo a fonte de energia de reserva foi desligada." Vários oficiais do Estado-Maior agarraram apressadamente um fio rompido, se arrastaram até lá e agarraram o capitão aviador. Autoverificação imediata. Reinicie o sistema. Notifique o Departamento de Controle de Danos e repare urgentemente o fornecimento de energia, disse o capitão em voz alta. Um oficial suspirou e disse: "Perdemos até a comunicação, e o dispositivo móvel de levitação eletromagnética não funciona. Para notificar o controle de danos, precisamos percorrer mais de 500 metros. Acabei de enviar alguém para transmitir a ordem. Mas nessa situação..." "Isso mesmo, em estado de ausência de gravidade. Mesmo que você dance com os braços e as pernas, você não se moverá nem um pouco. A energia cinética gerada pelo movimento dos seus membros no ar simplesmente não é suficiente para impulsionar o corpo humano." O oficial do Estado-Maior suspirou ao olhar para o soldado que ainda se esforçava para nadar de peito na porta da cabine, mas que só conseguia flutuar aos poucos. "Nossos navios de guerra possuem um sistema anti-ataque eletromagnético muito completo. Porque ainda é assim. Isso só pode demonstrar que o poder de ataque do oponente excede em muito a capacidade de suporte do nosso sistema de defesa," disse o capitão, e de repente pensou na pergunta mais aterradora: "E quanto ao sistema de suporte de vida? Também está avariado. Agora estamos respirando o ar da reserva original. Assim que o oxigênio acabar, nós..." disse o oficial de Estado-Maior. "Não. Eu não quero morrer." Um soldado de repente caiu em prantos, levando as mãos à cabeça. Nesse espaço escuro e desesperador, não há realmente nenhum raio de luz, nenhum raio de esperança. "Acho que não podemos esperar tanto tempo", murmurou o capitão de repente, olhando pela vigia. Todos viraram a cabeça para olhar e viram que o gigantesco navio de guerra já havia voado para uma distância que podia ser vista a olho nu, e seu enorme corpo parecia uma boca ensanguentada. A densa formação de baterias de turbolasers gêmeas instaladas no encouraçado começou a girar seus canhões e, em seguida, abriu fogo contra esses encouraçados indefesos. Brum! 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 Explosões contínuas continuaram a ocorrer nos destruidores estelares da classe Venator. A Malevolência possui 5 baterias de turbolasers pesados, 2 baterias de turbolasers médios e lançadores de torpedos de prótons na proa como poder de fogo frontal, além de 5 baterias de canhões laser leves de defesa pontual para proteger a ponte, o motor e os propulsores do encouraçado, sem contar um total de 500 baterias de turbolasers duplos espalhadas por toda a sua estrutura. 1000 canos de turbolaser dispararam feixes de laser densamente agrupados, atacando simultaneamente os 3 destruidores estelares da classe Venator e as 10 fragatas. Essas baterias duplas de turbolaser não são tão poderosas quanto os 8 canhões principais da classe Venator, mas são suficientes. As 10 fragatas foram quase instantaneamente destruídas pelo poderoso fogo dos turbolasers, e apenas os 3 destroyers estelares da classe Venator restaram, carregando-as desesperadamente.
O único pensamento dos oficiais e soldados da República sobreviventes nessas naves de guerra naquele momento era fazer com que aquele pesadelo terminasse o mais rápido possível. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Ah! Mas sua histeria não surtiu efeito. O fogo do turbolaser da malevolência continuou, e parecia que eles não tinham mira alguma, apenas disparavam indiscriminadamente em uma direção geral. Só existe um propósito para isso: explodir esses navios de guerra em pedaços. O capitão observou tudo isso de trás, pegou seu boné militar que estava ao lado e o colocou na cabeça, depois segurou o fio com uma das mãos para se estabilizar e fez uma saudação militar muito solene com a outra. Na ponte, todos os oficiais e soldados que não haviam perdido a cabeça também levantaram as mãos em saudação, saudando a chegada do último momento. Brum! 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 Explosões contínuas finalmente varreram a ponte, e as chamas e os destroços instantaneamente envolveram tudo na ponte, reduzindo-a a pedaços. Após destruir todos os navios de guerra, a malevolência permaneceu no local e começou a enviar caças estelares droides abutre e naves de detecção para encontrar e destruir, uma a uma, as cápsulas de resgate lançadas no último momento. Não sobrou ninguém com vida. Durante esse processo, apenas um caça estelar Black Beoulab 22 sobrevoou a área e atracou diretamente na plataforma de hangar relativamente compacta da malevolência. Um instante depois, o portão da ponte se abriu e um droide alto, com uma capa nas costas, entrou sob a proteção de dois droides Guardian, com as mãos para trás. General Grievous, ei, finalmente você chegou. O Conde Dooku riu. Agora que estamos todos aqui, vamos começar o próximo grande espetáculo. O General Grievous olhou fixamente para Tang Xiao e disse lentamente, é natural. Fault Scourge capítulo 634, você é o anjo da morte. A atmosfera de repente ficou um pouco estranha, e os dois droides de Guardian que seguiam o General Grievous também caminharam diretamente para a porta, um à esquerda e outro à direita, fazendo a guarda. O campo de batalha também está limpo, vamos para o próximo alvo, disse o Conde Dooku, mas não revelou qual era o destino. Após recuperar todos os caças estelares, a malevolência entrou novamente no estado de salto hiperespacial. A paisagem do lado de fora da janela transformou-se em inúmeras faixas de luz, que são a luz produzida pela projeção da massa das estrelas no espaço tridimensional da via hiperespaço quando se navega a uma velocidade superluminal no hiperespaço. Tang Xiao ainda estava extremamente animada, conversando com Lu Jiu ali perto e admirando-o sem parar. O Conde Dooku lançou um olhar penetrante ao General Grievous, que se aproximou, afastou Hughley bruscamente e disse, Sr. Hughley, é hora da próxima reunião de combate. Vá verificar se os dois canhões de pulso de íons foram danificados após o disparo. Hughley Shimon também não era idiota. Percebendo que o clima estava ruim, assentiu rapidamente e saiu correndo da ponte como se estivesse fugindo. Então, qual é o nosso próximo objetivo? Devemos destruir outra frota da República, disse Tang Xiao, animado. Isso é natural, Vossa Excelência Governador. Precisamos usar esta nave de guerra para desferir um duro golpe na República. O Conde Dooku aproximou-se, deu um tapinha afetuoso no ombro de Tang Xiao e disse, temos lutado na linha de frente, talvez isso lhe pareça perigoso, mas não se preocupe. Com assassinatos em Coruscant, não há lugar mais seguro do que a bordo da malevolência. O General Grievous acrescentou mais tarde, isso mesmo. Mesmo que uma frota chegue, não vai te tocar. Claro que sei que aqui é seguro, Conde Dooku, disse Tang Xiao com um sorriso. Ele também entendeu, naturalmente, que o Conde Dooku e o General Grievous disseram tinha outro significado. Nesta galáxia, ninguém pode te salvar. Vossa Excelência Governador. Sempre tive curiosidade sobre uma coisa. O Conde Dooku olhou na direção da vigia, com as mãos atrás das costas, deixando Tang Xiao com a postura ereta. De fato, embora o Conde Dooku seja um homem idoso na casa dos 80 anos, sua altura de 1,93 metros ainda lhe confere uma aparência opressora. Por favor, me diga, respondeu Tang Xiao. Eu costumava caminhar na luz, mas vi muitas coisas que não eram luz na Ordem Jedi. A Ordem Jedi há muito perdeu sua tradição e glória, tornando-se um grupo armado a serviço da política. Portanto, eu abandonei e abracei a escuridão. O Conde Dooku disse com leveza, esta galáxia precisa de mudanças.
Você e eu podemos ver que a fraqueza da República permite que gigantes corporativos ajam de forma imprudente, e é justamente por causa dessa loucura que a vida das pessoas está se tornando cada vez mais difícil. Tang Xiao disse com leveza. As civilizações da galáxia começaram a surgir nos mundos do núcleo. Com exceção de algumas civilizações antigas que surgiram na Orla Média e na Orla Exterior, os planetas nos mundos do núcleo são muito superiores aos outros planetas em termos de tecnologia, economia e poderio militar. Por dezenas de milhares de anos, a situação dos planetas na Orla Interior, que explorou outros planetas, não mudou em nada. O que mudou foi apenas a forma. É nisso que precisamos trabalhar arduamente para quebrar o monopólio da Orla Interior na galáxia. Originalmente, a galáxia deveria ter se unificado e se tornado poderosa. Na era em que o Império Sith foi derrotado, a República estava no auge de seu poder e era tão poderosa e temível. Mas um estúpido tratado russo fez com que a República agisse rapidamente como um guerreiro sanguinário que derrotou todos os inimigos e conquistou o trono, mas não continuou a expandir seu território e construir um império poderoso, preferindo se embriagar em um mar de vinho. Disse o Conde Dooku novamente. Tang Xiao assentiu com a cabeça. Mesmo tendo deixado os Cavaleiros Jedi naquela época, ainda aprendi muita coisa, como o projeto de voo de Joruski Baot. Você também deve saber, afinal, a General X Sevran Citan está sob seu comando. O Conde Dooku olhou para Tang Xiao e disse, já que ela está sob seu comando, você deve ter ouvido contar a lenda dos X, não é? Tang Xiao franziu a testa, balançou a cabeça e disse, realmente não sei nada sobre isso. A ameaça desconhecida vem de fora da galáxia, disse o Conde Dooku. Na verdade, não tenho certeza disso, pois não temos meios de viajar mais rápido que a velocidade da luz pela galáxia, e não existem rotas de hiperespaço fora dela. Mas, de qualquer forma, a República Galáctica está morrendo, e quando esse dia chegar, incontáveis almas perecerão. Concordo com você, Conde Dooku, é exatamente por isso que estou aqui. Este também é o meu objetivo, disse Tang Xiao. O Conde Dooku virou-se abruptamente, seus olhos extremamente penetrantes, fitou Tang Xiao e disse friamente, é o alvo de Tang Xiao ou o alvo do Anjo da Morte? Por favor, diga-me a verdade, Lorde Anjo da Morte. Não entendi muito bem o que você quis dizer. É justamente por ter esse objetivo que o Lorde Anjo da Morte me encontrará, respondeu Tang Xiao com uma expressão normal. O Conde Dooku ignorou, mas continuou, meu mestre, Darth Sidious, que ocupa uma alta posição na República Galáctica, já teve um mestre, e agora sei que essa pessoa é Darth Plagueis, ou seja, Ego Damasco II. Do que você está falando? Ego? Darth Plagueis? Porque ele se envolveu com o Sith? Perguntou Tang Xiao. Eu também sei que Ego quebrou o princípio das duas pessoas do Sith enquanto estava vivo e acolheu outro aprendiz sem contar a ninguém, e esse aprendiz é o Anjo da Morte. O Conde Dooku ignorou Tang Xiao e continuou pensando, embora eu não saiba o que significa o título Sith de Anjo da Morte, ele foi registrado no livro dos Sith e é de fato um verdadeiro Lord Sith. A força nos diz isso. Todos sabemos que Ego Damasco II, sozinho, apoiou o quarto grupo, e a Aurora se desenvolveu gradualmente através do poder do quarto grupo, tornando-se um dos planetas mais importantes da Confederação atualmente. Antes de Ego estar vivo, ele disse que você e San Yu eram seus discípulos. No entanto, esse Anjo da Morte sempre foi uma ilusão, sem qualquer fundamento para sua existência. Isso é impossível porque, na galáxia, ninguém pode existir sem deixar rastros. Então a resposta é que o Anjo da Morte está entre você e San Yu, continuou o Conde Dooku. Embora eu só tenha encontrado o Anjo da Morte uma vez, e embora eu não consiga ver sua figura e aparência claramente, tenho certeza de que seu comportamento definitivamente não é o de um Moon. Então a resposta é óbvia. Vossa Excelência, o Senhor é o Anjo da Morte. Disse o Conde Dooku bruscamente. Swish. O sabre de luz vermelho sangue foi desembainhado, apontando para o peito de Tang Xiao. Atrás dele, o General Grievous também sacou seu sabre de luz debaixo da capa. Swish. 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 Seus braços se abriram e se transformaram imediatamente em 4 mãos, cada uma segurando um sabre de luz. Então, diga olá para mim, Anjo da Morte. Disse o Conde Dooku friamente. Tang Xiao baixou a cabeça para que não pudessem ver claramente sua expressão, e simplesmente não disse uma palavra. Forte Scrolls de capítulo 635, Fúria.
Cercada pelos 5 sabres de luz do Conde Dooku e do General Grievous, Tang Xiao se encontra em uma situação desesperadora. A manopla de Kryze, o jovem, é muito chamativa, a menos que ele viaje como Darth Maltael, ele não a usará no corpo, e desta vez, e ainda menos provável que ele carregue um sabre de luz. Nessas circunstâncias, enfrentar o Conde Dooku e o General Grievous com as próprias mãos é quase morte certa. Tang Xiao apenas deu uma risadinha. Sou um anjo da morte. Ei, Conde Dooku, sua imaginação é realmente muito fértil. Deixemos isso para lá por enquanto. Um dos membros principais do Conselho Separatista, o comandante em chefe da Zona de Guerra Ocidental, você me atraiu até aqui e me ameaçou com força. Não sabe o que a Confederação enfrentará se você fizer isso. Perder Dawn fará com que outras pessoas sintam medo e arrepios. Perderei pelo menos 1/3, talvez até metade, do apoio dos senadores do Senado da Confederação. Muitos sistemas até mesmo se retirarão da Confederação, enfraquecendo consideravelmente o seu poder, disse o Conde Dooku com leveza. Então, por favor, faça isso. Tang Xiao apontou para o próprio coração com uma expressão sombria. Você não entende que, uma vez morto, o que quer que aconteça com a Confederação não terá nada a ver com você, e você nunca mais a verá. Tudo que você e Darth Plagueis aprenderam, tudo o que planejaram, terá desaparecido. Após terminar de falar, o Conde Dooku disparou como um raio, e o sabre de luz vermelho sangue atingiu o rosto de Tang Xiao em cheio. Tang Xiao encolheu o pescoço e, inconscientemente, ergueu a mão para resistir, mas então percebeu que o sabre de luz do Conde Dooku girou, desviando de seu braço e cortando diretamente sua garganta. Quando Tang Xiao reagiu, o sabre de luz do Conde Dooku já estava posicionado em frente à sua garganta, a menos de 1 centímetro do seu pescoço. Tang Xiao não teve outra escolha senão levantar as mãos em sinal de rendição. Atrás dele, o General Grievous guardou seus sabres de luz, e então os 4 braços mecânicos agarraram Tang Xiao, imobilizando-o. O rosto do Conde Dooku estava sombrio, e ele disse lentamente, eu sei que fazer isso é muito ofensivo e pode até desencadear uma guerra. Mas eu preciso confirmar isso, preciso confirmar a identidade do Anjo da Morte. Não tente me enganar. Admita, Anjo da Morte. Só quando formos francos e honestos poderemos cooperar de verdade. Tang Xiao rangeu os dentes e disse amargamente, minha vida foi salva por Ego. Quando estávamos desesperados e à deriva no vazio, ele me deu a oportunidade de reconstruir meu lar no sistema Endor. Depois disso, estudei muito, trabalhei duro para desenvolver e liderar meu povo rumo à sobrevivência. Desenvolver. Expandir. Meu objetivo é o mesmo que o de Ego. Por isso o segui e me tornei seu discípulo. A expressão do Conde Dooku tornou-se cada vez mais sombria. 10 anos atrás, uma pessoa que alegava ser o Anjo da Morte apareceu de repente diante de mim. Ele me disse que era um aprendiz de Ego e também um Lord Sith. Disse que Ego estava morto, assassinado pelas mãos de outro de seus aprendizes, e que esse aprendiz estava na República. Então, eu quero vingança, vingança contra a República. A expressão de Tang Xiao tornou-se feroz. Você está mentindo. Por que acreditaria em alguém que acabou de chegar aqui e disse ser aprendiz de Ego? Exclamou o Conde Dooku em voz alta. Por causa da autorização. Ele tem a autorização mais alta do 4º grupo e do Amanhecer. Essa autorização só está disponível para Ego, além de Shelby e eu. Conde Dooku, se você usar o mesmo método para forçar Sanyu, obterá a mesma resposta, disse Tang Xiao. É claro que, com a força do clã bancário interestelar, o Conde Dooku certamente não faria isso. Em última análise, o poder deles ainda é muito fraco. Suas mentiras estão cheias de furos, Anjo da Morte. Eu disse, eu não sou o Anjo da Morte. Tang Xiao também ficou furioso e, enfurecido, disse, até onde eu sei, o Anjo da Morte tem me ajudado e ajudado você. Por que você quer se meter com ele? Vai ignorar a grande causa da Confederação e se concentrar primeiro nas lutas internas. O Conde Dooku disse lentamente, esta guerra não destruirá apenas a República Galáctica, mas também esses gigantes corporativos. Eles são um câncer persistente nesta galáxia. Pelos ideais da Confederação, não posso tolerar a existência de uma variável como o Anjo da Morte. Se você quer cooperar com ele, não deve fazer isso dessa maneira. Disse Tang Xiao bruscamente. O Lord Sith implementa a regra das 2 pessoas. Ao mesmo tempo, só podem existir 2 Sith na galáxia, um mestre e um aprendiz. O Conde Dooku disse friamente, então,
O anjo da morte deve morrer. A menos que esteja disposto a abandonar as aparências e ter uma conversa franca e honesta comigo. Então você deveria ir até o anjo da morte. Não até mim. Doku olhou para Tang Xiao e disse pela terceira vez: Você é o anjo da morte. Como você pretende provar isso? Perguntou Tang Xiao. Eu realmente não posso te matar diretamente. Afinal, sua identidade pública é a de governador da Aurora. Porém, espero coletar uma amostra do seu sangue para análise, para que eu possa usar a densidade de midi-chlorians e determinar se você é sensível à força. Para aqueles que são sensíveis, a densidade de midi-chlorians em seus corpos nunca será baixa demais. Esta será a maior ofensa ao governador de um planeta. Os olhos de Tang Xiao quase explodiram em chamas. Então, só me resta pedir desculpas, Vossa Excelência Governador. Após terminar de falar, o Conde Doku estendeu o dedo e, involuntariamente, atingiu a mão de Tang Xiao. A força se transformou em uma lâmina afiada, cortando sua pele e fazendo jorrar sangue. Ele coletou um pouco do sangue de Tang Xiao, tirou uma toalha branca do peito para ajudar Tang Xiao a fazer um curativo no ferimento e, em seguida, foi para um outro lado buscar um instrumento para realizar o exame. O ar estava quase congelado, e Tang Xiao encarava as costas do Conde Doku com olhos ardentes. O teste não era complicado, e o computador analisou rapidamente a composição do sangue de Tang Xiao. Ao ver os resultados, o Conde Doku cerrou os punhos com força, visivelmente tomado por uma grande raiva. Com um clique, rachaduras apareceram na tela do computador sob sua poderosa força. O Conde Doku se virou, olhou para Tang Xiao com ferocidade e disse algumas palavras entre os dentes. Você é uma pessoa comum. Não, como você pode ser uma pessoa comum? Sua densidade de midi-chlorians é de apenas 1000. Você nem sequer é sensível à força. Já disse isso muitas vezes. Eu não sou o anjo da morte. Tang Xiao rangeu os dentes. Agora, explique-me isso, Conde Doku. O Conde Doku permaneceu em silêncio por um longo tempo, e então lançou um olhar penetrante ao General Grevous, que soltou Tang Xiao de seus braços mecânicos. Em seguida, parou diante de Tang Xiao, tocou o próprio peito com uma das mãos e curvou-se profundamente, dizendo: Não sei o que fazer para reparar minha falha e ofensa, governador honorável. Permita-me expressar meus melhores votos. Peço-lhe sinceras desculpas. Tang Xiao ergueu a mão e olhou. Já havia alguns hematomas no local onde o General Grevous o havia agarrado, e seu rosto ficou ainda mais sombrio. Se não houver uma explicação razoável, Conde Doku, então veremos o que acontece no Senado da Confederação. Eu estou disposto a reparar esse erro. O Conde Doku curvou a cabeça e disse: No entanto, eu realmente quero saber a identidade do Anjo da Morte. Isso é muito importante, e por favor, me esclareça. Downie não vai desistir por causa disso. O rosto de Tang Xiao ainda estava cheio de ressentimento. Eu entendo seus sentimentos, mas isso não justifica você me ameaçar tanto. Peço desculpas novamente. O Conde Doku balançou a cabeça e suspirou. Essa conta será acertada depois. Quanto ao Anjo da Morte, Tang Xiao retirou um transceptor subespacial portátil preto de seu corpo e disse: O Anjo da Morte tem me procurado por meio deste transceptor o tempo todo, mas não há como encontrá-lo de outra forma. Se você realmente quer vê-lo, posso tentar por você. Se assim for, será minha maior honra, disse o Conde Doku, virando-se e ordenando: Desativem a interferência de comunicação e mudem para o modo de comunicação aprimorado. Roger. Tang Xiao pressionou o botão de comunicação e o transceptor subespacial acendeu. Os 10 segundos pareceram uma eternidade. Então, a comunicação no subespaço foi estabelecida. Fortescue capítulo 636. Eis que surge um canhão. Até mesmo Tang Xiao tinha uma expressão de horror no rosto. Isso? Como isso é possível? Este transceptor subespacial nunca conseguiu se conectar. A projeção holográfica à sua frente oscilou e 2 figuras foram projetadas. Um deles vestia uma capa negra e permanecia imóvel, enquanto ao seu lado, Darth Lilin o abraçava com força, o rosto tomado por fanatismo. O Conde Doku, porém, com semblante sério, olhou para a projeção holográfica e disse em voz grave: Anjo da Morte, você finalmente apareceu. Você quer me ver? Isso não é uma ordem de Darth Sidious, disse Darth Maltael, envolto em um manto negro, lentamente. De fato, não. Estou apenas curioso. Que tipo de histórias existem entre vocês, Lord Sith da geração anterior?
E qual é o seu propósito? Perguntou o Conde Dooku. O grande plano para subverter a galáxia foi iniciado por Darth Tenebrous, o Lorde Sombrio dos Sith, desenvolvido por Darth Plagueis e executado por Darth Sidious. Subverter a República Galáctica é, na verdade, muito simples, mas eliminar a Ordem Jedi é ainda mais difícil, sem mencionar a existência do Escolhido, disse Darth Maltael friamente. E você? Qual é o seu papel neste plano? Perguntou o Conde Dooku. Seu papel, respondeu Darth Maltael secamente. Mas e você agora? Vai vingar Darth Plagueis? Perguntou o Conde Dooku novamente. Darth Maltael permaneceu ali parado em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção, e respondeu calmamente: qualquer Lord Sith morto por seu aprendiz não é digno de vingança. Ser morto por um aprendiz só demonstra fraqueza, quanto à traição. O caminho Sith é sempre repleto de traições. Nesse caso, qual é o propósito da sua ação? O grande plano de Darth Sidious não é de Darth Plagueis, nem meu, e é claro que não é o que você imagina. Darth Maltael disse com leveza: você sabe onde termina o caminho dos Sith? Por favor, me esclareça. O Conde Dooku curvou-se diante de Darth Maltael com uma atitude muito respeitosa. Um Sith? Darth Maltael proferiu as palavras impetuosas. O corpo do Conde Dooku estremeceu violentamente. Ele olhou para Darth Maltael com uma expressão de certo choque. A palavra era tão simples que ele imediatamente entendeu o que representava. Mas para alcançar esse caminho supremo, existe uma condição necessária. Embora a expressão de Darth Maltael estivesse coberta, o Conde Dooku ainda podia sentir a incomparavelmente poderosa força do lado sombrio observando atentamente, apenas para ouvir Maltael proferir outra palavra explosiva: vida eterna. Ao ouvir essas palavras, o Conde Dooku ergueu subitamente a cabeça e olhou para Darth Maltael incrédulo. Seus olhos pareciam estar em chamas. Sim, ele próprio já tinha 81 anos. Darth Sidious mergulhou na política, não tinha tempo nem talento para aprender os caminhos da imortalidade, mas eu sou diferente. Sou herdeiro legítimo de Darth Tenebrous de Darth Plagueis. Mesmo diante de tais assuntos, o Darth Maltael à sua frente permanece calmo e seu corpo tão firme quanto uma rocha. Seguir seus ensinamentos me permitiu compreender repentinamente, respeitado Lord Sith, Lord Anjo da Morte, disse o Conde Dooku. Se você quer me encontrar, deve haver outro propósito. Darth Maltael continuou: você não é um verdadeiro Lord Sith agora, Darth Tyrannus. Seu título Sith não foi registrado no livro dos Sith e não foi reconhecido pelo lado sombrio da força, pois o livro dos Sith está em minhas mãos. O Conde Dooku baixou a cabeça novamente e disse respeitosamente: espero sinceramente que possamos ter uma cooperação mais profunda. Tang Xiao é a ponte que escolhi. Tanto Li quanto Seiyu são candidatos que Darth Plagueis selecionou para preparar para esta guerra. E se você quer cooperar comigo, a maneira que encontrou para fazer isso foi sequestrando Tang Xiao? Esse idiota caiu nessa armadilha tão óbvia. Estou tão decepcionado. Darth Maltael não respondeu à pergunta do Conde Dooku, apenas murmurou para si mesmo. Tang Xiao, ao lado, ajoelhou-se apressadamente: isto é negligência minha, mestre Anjo da Morte. Enviarei imediatamente Vossa Excelência Tang Xiao de volta a Dawn pessoalmente, apresentando minhas sinceras desculpas e uma compensação adequada, disse o Conde Dooku. Não precisa, eu mesmo irei buscá-lo, disse Darth Maltael com leveza. Quase ao mesmo tempo, um alarme soou repentinamente na ponte, e B1, que estava operando os sensores, virou a cabeça a 180 graus e disse: Senhor, uma reação de hiperespaço de alta intensidade foi detectada, e estima-se que ainda restem 3 minutos. Ele veio pessoalmente. O rosto de Tang Xiao estava pálido e ele parecia aterrorizado. Após cerca de 3 minutos, uma explosão de luz branca extremamente violenta emanou repentinamente do campo estelar do outro lado. Essa é a luz liberada pela reação do hiperespaço projetada no espaço tridimensional, e essa explosão de luz branca é tão intensa como se uma frota estivesse navegando. Na verdade, o Conde Dooku também pensava assim. Até que a luz desapareceu subitamente, e um navio de guerra apareceu diante de todos. Apenas um. O que é isso? Ao ver a imagem holográfica enviada pelos sensores para a tela, nem mesmo o Conde Dooku conseguiu conter o grito. Isso mesmo, é apenas uma única nave de guerra, e a resposta no hiperespaço desencadeada pelo salto no hiperespaço é equivalente à de uma frota. Este navio de guerra é esguio e tem formato de losango. Só de olhar para ele daqui, seu tamanho é impressionante.
Senhor, a varredura está completa. O comprimento total deste navio de guerra é de 14.100 metros, quase 3 vezes o do Malevolência. O droide B1 que controlava os sensores se virou e disse: Senhor, uma forte resposta energética foi detectada, e a transmissão de energia deste encouraçado está percorrendo todo o casco. Ah, vejo que isto não é uma nave espacial, é um canhão, disse outro robô B1. Não, armas não voam, respondeu imediatamente o droide B1 que manipulava os sensores. Este encouraçado quer atirar. Não lhes deem chance. Lancem imediatamente o canhão de pulso de íons, disse o Conde Dooku com firmeza. Nosso motor estava funcionando com baixa potência agora há pouco, e o retorno de energia é insuficiente. Precisamos de 10 minutos para recarregar e poder disparar novamente, respondeu o droide B1 que operava a arma. O Conde Dooku virou a cabeça para olhar com espanto para a gigantesca e aterrorizante nave de 14.100 metros de comprimento. Qual o sentido de comparar a Malevolência, com seus 4.825 metros, a esta nave de guerra de 14.100 metros? Essa comparação é tão exagerada quanto comparar um destroyer estelar da classe Venator, com seus 1.187 metros, a um encouraçado da classe Subjugator. Essa é a diferença entre um cachorro e um tigre. O que é ainda mais assustador do que o tamanho que ele consegue ver que esta enorme nave é um canhão da proa à popa. A transmissão de energia deste lançamento percorre todo o casco. Isso não significa. A energia do escudo defletor está totalmente carregada. Preparem-se para o impacto. O Conde Dooku rugiu alto. No instante em que ele terminou de falar, o terrível navio de guerra Titã do lado oposto já havia concluído seu carregamento, e uma energia extremamente poderosa se formava em círculos sucessivos no cano do canhão de hipermateria, com mais de 10.000 metros de extensão, enquanto um projétil sólido de 500 metros de diâmetro era carregado no centro do cano. Após a energia se acumular até o ápice, ela foi liberada repentinamente, visando a Malevolência. Despedido. Continua. Fortescue capítulo 637, desvendando a suspeita. Chuati, um raio de luz incomparavelmente brilhante ilumina o universo instantaneamente, e a concha supergigante com um diâmetro de 500 metros emite uma luz dourada ao dispará-lo diretamente. Fez sucesso quase que imediatamente após o lançamento. O poderoso escudo defletor da Malevolência foi instantaneamente destruído, e a ponta do encouraçado que havia girado a nave lateralmente para lançar um canhão de pulso iônico foi atingida pelo projétil restante. A poderosa energia cinética empurrou imediatamente todo o navio de guerra de 4.825 metros de comprimento para frente, como se tivesse levado um tapa na cara que o fez se despedaçar. Dentro do Malevolência, no momento do impacto, todo o navio de guerra tremeu violentamente como se um terremoto de magnitude 10 tivesse ocorrido, e então, com a mesma violência, quase tudo dentro do navio se chocou contra a antepara. O Conde Dooku imediatamente usou a força para estabilizar sua figura. Ao ver Tang Xiao despencando descontroladamente em direção à antepara, ergueu a mão e, com uma força suave, o amparou e o fez descer lentamente. Embora nesse momento o gerador de gravidade da nave de guerra tenha começado a operar, absorvendo a maior parte da energia cinética, esse golpe ainda causou danos trágicos à Malevolência. Felizmente, aquele navio de guerra. O canhão estava apontado apenas para a proa, não para a posição do motor. Caso contrário, a energia cinética restante do projétil não teria destruído completamente o navio, mas o teria danificado gravemente. Assim que o navio de guerra estabilizou, Tang Xiao agarrou a lapela do Conde Dooku com força e gritou: Você está irritando ele. Você está ofendendo ele. Ele vai mesmo me matar. Seu desgraçado. Ele vai mesmo me matar. O Conde Dooku virou a cabeça e viu a comunicação retomada, e disse lentamente: Essa piada já estava um pouco atrasada, Lorde Anjo da Morte. Independentemente dos outros, Tang Xiao, ele realmente pode morrer agora mesmo. Não desafie meus limites repetidamente, Dooku, disse Darth Maltael friamente. Estou cooperando com você porque temos essa base. O rosto do Conde Dooku estava nublado e incerto, e ele finalmente baixou a cabeça novamente. Um instante depois, o casco incomparavelmente enorme do cruzador de batalha titânico da classe Ragnarok navegou ao lado do Malevolência. Comparado com este supergigante navio de guerra, o Malevolência parecia uma criança. Uma observação tão minuciosa dessa aterradora nave de guerra, que pode ser considerada um canhão do início ao fim, mas com uma ponte de comando e um motor instalados no cano,
Impressionou até mesmo o Conde Dooku. Pode-se dizer que esse disparo foi devastador. Nem mesmo a malevolência conseguiu resistir, quanto mais atingir um encouraçado da classe Venator. Receio que o disparo atravessaria o navio de guerra de proa a popa. Se fosse disparado contra um planeta, temo que esse canhão causaria imediatamente um terremoto de magnitude pelo menos 10 e destruiria tudo em um raio de centenas de quilômetros, no mínimo. Uma nave auxiliar sobrevoou e entrou no hangar já destruído da malevolência. A escotilha se abriu e o Luolix, um Jedi sombrio cuja mão tinha um braço mecânico substituído, desceu, olhando friamente para todos. O Conde Dooku e o General Grievous levaram pessoalmente Tan Xiao até a plataforma do hangar e o entregaram ao Lex. Tan Xiao estava visivelmente relutante em subir. Ele até virou a cabeça para olhar para o Conde Dooku, mas o Conde Dooku permaneceu indiferente e simplesmente deixou que o Luolix o arrastasse para dentro da nave. Agora, você deve entender, Conde Dooku. A projeção holográfica do transceptor subespacial, Darth Maltael disse. Esta nave de guerra se chama Nave de Guerra Titã Classe Ragnarok, a Praga. Este é o maior legado deixado pelo meu mestre, Darth Plagueis, e agora será sua parceira para ajudá-lo a realizar seus ideais. É uma honra, Lorde Anjo da Morte. O Conde Dooku curvou-se e saudou. O encouraçado Titã, Praga, certamente brilhará em nossa guerra contra a República. Até mesmo o rebelde General Grievous se curvou, mas logo olhou em volta com desconfiança, aparentemente incapaz de compreender sua ação subconsciente. Não me decepcione. Saiba que temos o mesmo objetivo. Concluiu Darth Maltael, encerrando a comunicação. O Luolix arrastou Tan Xiao de volta para a nave e, após fechar a porta da cabine, rapidamente o soltou, deu um passo para trás e se ajoelhou, dizendo, me perdoe, meu senhor. O rosto de Tan Xiao estava indiferente, e ele já havia se desvencilhado da expressão de pânico de instantes atrás. Acenou com a mão e caminhou até o assento para se sentar. O Luolix apressou-se a pilotar a nave auxiliar e retornou ao cruzador de batalha Titã, Plague. Nesse instante, o terrível navio de guerra a 14.100 metros também começou a girar, acelerou e, após sair do círculo gravitacional, o motor de hiperespaço foi ativado. Uma forte luz branca brilhou e esse gigantesco navio de guerra desapareceu sem deixar vestígios. Tan Xiao percorreu todo o caminho até o laboratório médico e descobriu que Darth Lilin já estava lá, e atrás dela, ainda havia duas Tan Xiaos em posição imponente. Acontece que um deles, Tan Xiao, estava vestindo uma capa preta, com os olhos fechados e imóvel, enquanto o outro Tan Xiao vestia um uniforme de combate com uma expressão feroz. Mestre, embora você tenha transferido sua alma e consciência para este corpo clonado usando a técnica de transferência de essência, se você agir como agiu agora, não há absolutamente nenhuma necessidade de mover seu corpo original para fora. Darth Lilin apenas olhou para o clone e abraçou o corpo de Tan Xiao de forma sedutora. O que ela queria dizer era muito claro, aquele era o corpo de seu mestre, e quanto ao corpo do clone à sua frente, ela absolutamente não queria tocá-lo. O Conde Dooku é um dos usuários da força mais poderosos desta galáxia, e somente meu corpo aqui presente pode ocultar dele a poderosa força do lado sombrio, disse Tan Xiao enquanto caminhava para o outro lado do laboratório, deitando-se em uma cabine médica repleta de fluido midi-chlorian. O droide médico ao lado imediatamente se aproximou e conectou vários fios à sua cabeça. Darth Lilin também retirou o corpo original de Tan Xiao e o colocou em outra cabine médica. A máquina começou a funcionar e, ao mesmo tempo, a alma de Tan Xiao guiou a essência de volta ao seu corpo original através dos midi-chlorians. Apenas esses dois tanques de Bacta contendo fluido midi-chlorian exigiriam o assassinato de centenas de pessoas sensíveis à força para serem extraídos, e somente dessa forma poderiam ser usados como meio para que uma pessoa poderosa e sensível à força como Tan Xiao utilizasse a técnica de transferência de essência. Foi exatamente isso que aconteceu quando o Conde Dooku fez o convite. Tan Xiao percebeu que ele devia ter intenções maliciosas, então usou a técnica de transferência de essência para transferir sua alma e essência para um corpo clonado e, em seguida, manipulou o corpo dessa pessoa comum para comparecer fisicamente ao encontro. Sem mencionar se o teste da malevolência correr bem, mas se algo inesperado acontecer, eles concordam que, contanto que o transceptor subespacial esteja conectado, Darth Lilin ajudará seu corpo original a se conectar ao transceptor subespacial. Quanto à fala, o T-850 ao lado gravou a voz de Tan Xiao para fazê-la por ele. O conteúdo da fala foi,
Na verdade, transmitido ao T-850 por Lilin. Assim que a nave de batalha Titã da Praga, Plague, a encontrou, ela ativou imediatamente a sobrecarga de energia e disparou o canhão de hipermateria sob a condição de sobrecarga. Além de desarmar o Conde Dooku, isso expressava outro significado. Aos olhos do Anjo da Morte, Tan Xiao não passa de uma ferramenta. Dessa forma, aos olhos do Conde Dooku, a suspeita de Tan Xiao foi completamente dissipada. Fault Scholes capítulo 638. O Dom das Trevas. Tan Xiao abriu os olhos e pareceu haver algo mais em sua memória. Ele foi sozinho ao Malevolência para testemunhar a viagem inaugural do super encouraçado e foi sequestrado e interrogado pelo Conde Dooku. Felizmente, ele conseguiu se safar durante o banquete. Ele ergueu a mão e a moveu, e a força extremamente poderosa do lado sombrio começou a pairar entre suas palmas. Então ele apertou com força, e uma força invisível oscilou no vazio. Darth Lilin e Lulix, que estavam ao lado, ajoelharam-se rapidamente e disseram respeitosamente: "Bem-vindo ao retorno do Senhor." Tan Xiao não disse nada. Levantou-se da cabine médica e viu que o fluido de midichlorians que havia sido absorvido anteriormente estava turvo e sendo expelido pelo sistema de drenagem. Os materiais obtidos com o sacrifício de 100 indivíduos sensíveis à força não eram mais utilizáveis. Mas isso não importa. Embora existam poucos cavaleiros Jedi, na verdade há muitas pessoas sensíveis à força nesta galáxia, mas a maioria delas é muito idosa quando são descobertas, ou a densidade de midichlorians não é suficiente para se tornarem cavaleiros Jedi. Mas não é difícil para uma pessoa assim ser discretamente sequestrada, morta e transformada em Jedi. A galáxia é tão grande que, não importa o quão escasso algo seja, contanto que você tenha força suficiente, você pode encontrar quantidade suficiente. Tan Xiao pensou nisso como algo natural, mas não sentiu nenhuma culpa ou peso por esse comportamento completamente anti-humano e antissocial. Ele afundou demais no lado sombrio, e até mesmo seu comportamento se tornou cada vez mais sombrio. Se Darth Plagueis ainda estivesse lá, certamente o elogiaria, dizendo: "Você já é um Lord Sith qualificado." Desde que chegou a este mundo através da viagem no tempo, ele enfrentou inúmeros perigos. Para liderar a quarta civilização, Tan Xiao abraçou resolutamente a escuridão. Ele aceitou o dom do lado sombrio e, sob a tutela de Darth Plagueis, tanto ele quanto a quarta civilização se fortaleceram continuamente, mas, ao mesmo tempo, ele teve que arcar com o preço do lado sombrio. A quarta civilização está atolada no pantano da guerra e está se tornando cada vez mais sombria e extrema. Na aposta de 3 anos entre Tan Xiao e Darth Plagueis, ele ganhou e perdeu, Plagueis perdeu e ganhou. Tan Xiao venceu, porque Plagueis morreu 3 anos depois, e ele herdou o legado de Plagueis naturalmente, tornando-se alguém capaz de competir pela galáxia e deixando de ser um mero peão. Mas Tan Xiao também perdeu, porque mesmo com Plagueis morto, ele não se libertou das garras do lado sombrio, afundando cada vez mais no abismo. Plagueis perdeu a vida, e os resultados de seu plano centenário foram divididos entre Darth Sidious e Tan Xiao, e dominar a galáxia finalmente se tornou um sonho vão. Mas ele também venceu, porque de seus cadáveres nasceram Darth Sidious e Darth Maltael, 2 Lords Sith muito mais poderosos e sombrios. O futuro da galáxia está envolto em trevas. Tan Xiao estava nu e abriu os braços naturalmente, deixando que Darth Lilin o ajudasse a se vestir. Ele parou em frente a outra cabine médica, onde jazia o corpo clonado que usara há pouco, mas agora esse corpo estava frio e rígido, já transformado em cadáver. Ele acenou com a mão, e o droide médico aproximou-se e levou o cadáver para fora para ser descartado. No Departamento de Pesquisa Biológica da Quarta Civilização, a tecnologia de clonagem humana foi desenvolvida recentemente por Annette Birkin. Essa tecnologia existe de fato nos dados tecnológicos de Resident Evil, mas o custo é muito alto. Além disso, mesmo que a clonagem seja bem-sucedida, o resultado será apenas um corpo inconsciente. Porque a tecnologia de clonagem de Resident Evil está muito atrás da tecnologia de clonagem dos Kaminoanos em Star Wars. Durante esse processo, você não pode sair do tanque de Bacta até que todos os órgãos estejam crescidos, e isso é apenas um corpo sem consciência. Em Resident Evil, essas tecnologias de clonagem são usadas para criar armas biológicas, como implantar o vírus T para fazer com que esses corpos sofram mutações durante o crescimento e, em seguida, controlar as ações por meio de biochips, ou usar o parasita Nemesis Alpha para controlar os inimigos. Nas mãos de Tan Xiao,
É possível combinar essa tecnologia com a tecnologia de transferência de memória do EV, permitindo que esses corpos clonados inconscientes se tornem portadores de memória e, assim, possam ser melhor utilizados. Não só isso, mas se Tang Xiao usar pessoalmente, ele poderá usar uma técnica de transferência de essência mais avançada, o que resolverá um problema que a tecnologia de transferência de memória de EV não consegue resolver. Porque a tecnologia de EV só funciona após a morte do corpo principal, usando a memória de backup e o corpo para criar um substituto que substitua a vida daquela pessoa, mas a própria pessoa está de fato morta. E a técnica de transferência de essência, uma técnica proibida do Sith, consiste em transferir a essência de toda a vida, incluindo a alma e o pensamento, para o novo corpo. É claro que a única pessoa que pode usar essa tecnologia é o próprio Tang Xiao. Aliás, a tecnologia de clonagem humana em EVE é muito semelhante à tecnologia de clonagem humana em Resident Evil, e Tang Xiao tinha por acaso o talento de Annette Birkin em mãos, então ele adotou diretamente. No entanto, a técnica de transferência de essência ainda apresenta uma grande falha, a incapacidade de transferir o talento da força. Ou seja, quando Tang Xiao transfere sua essência e alma para outro corpo, ele se torna uma pessoa comum. Se esse problema não for resolvido, a técnica de transferência de essência permanecerá incompleta e a vida eterna que Tang Xiao almeja jamais será alcançada. Em um nível mais profundo, mesmo que a técnica de transferência de essência seja concluída, esse tipo de vida eterna que constantemente troca de corpos é apenas uma imortalidade falsa, como uma trapaça, e ainda está longe da verdadeira imortalidade. Após colocá-lo, Tang Xiao disse, o Conde Dooku não deve ter mais dúvidas sobre mim, e ele nunca mais me ligará a Darth Maltael. Nossas ações serão mais convenientes no futuro. Ele jamais imaginaria que a praga ousaria abrir fogo contra a malevolência enquanto Tang Xiao estivesse a bordo. Se eu fosse o anjo da morte, mesmo que esse corpo morra, minha alma ainda pode retornar ao meu corpo original através da ligação, então não importa. A sabedoria do Senhor é infinita e você brincou com o Conde Dooku como se ele fosse uma criança. Ele deveria nos dar uma compensação. Disse Darth Lin com um sorriso sedutor. Não subestime nenhum oponente. Para enganar o Conde Dooku, usei tudo o que pude, até mesmo movi meu corpo original para ficar na frente do transceptor subespacial, e usei o lado sombrio da força que já estava em meu corpo para fazer o Conde Dooku acreditar que o Anjo da Morte estava em cima da praga, e não sozinho com Tang Xiao ao seu lado, disse Tang Xiao com leveza. Mas, por que você transmitiu a peste ao Conde Dooku? Perguntou Darth Lin novamente. Tang Xiao zombou. A praga é o legado de Darth Plagueis. Uma vez que se sabe da existência da praga, e então se investiga o processo inverso, chega-se naturalmente a essa conclusão. No entanto, como Darth Sidious reagirá ao saber que o legado de Plagueis é uma nave de guerra tão temível? Fault Scourge capítulo 639, a Batalha de Gistopsis, 6. Em Gistopsis, Passel Argente, o magistrado da Aliança Corporativa, finalmente decidiu aumentar as apostas, pois precisa conquistar este planeta rico. Na ausência de encouraçados suficientes, Passel Argente reuniu um grande número de transportes interestelares da classe Ardcell, carregados com milhões de droides de batalha B1 e superdroides de batalha B2, e voou para Gistopsis. Neste momento, nos arredores do planeta, o comandante da Frota da República, o Ulfilaren, e o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que já concluíram o desembarque, também se preparam para lançar um ataque contra a frota da Confederação de Sistemas Independentes, liderada pelo Almirante Trench. Nesse momento, uma aeronave de passageiros civil também voou até a Frota da República e atracou na nave capitânia de Obi-Wan, a plataforma do hangar do Negociator, um destroyer estelar da classe Venator. Anakin Skywalker abriu a porta da cabine, virou-se, curvou-se diante dos passageiros civis aterrorizados e disse: peço desculpas por incomodá-los, mas a situação da batalha é urgente. Tive que requisitar esta nave e trazê-los para este campo de batalha. Mas fiquem tranquilos, a situação está sob controle agora, vocês estão seguros e podem retornar. Após falar, ele acenou com a mão. O piloto da nave de passageiros assentiu sem hesitar e disse, meio sem jeito, certo, vou pilotar a Starliner de volta imediatamente. Anakin. Obi-Wan Kenobi surgiu por trás e repreendeu severamente. Como você ousa requisitar um transatlântico para vir ao campo de batalha? E há pelo menos 200 passageiros a bordo.
Anakin franziu a testa com impaciência. O espaçoporto do lado de Rodi está cheio de refugiados em fuga, e esta é a única maneira de eu chegar aqui no menor tempo possível. Já que o espaçoporto em Rodia está cheio de refugiados, por que você ainda consegue encontrar uma nave espacial? Obi-Wan Kenobi de repente pensou em uma pergunta. Eu não consegui encontrá-lo inicialmente. Os olhos de Anakin se voltaram para outra direção com certa culpa. Para chegar aqui a tempo, precisei pedir ajuda. Usei diretamente a autoridade dele para me ajudar a conseguir uma nave espacial, e ele me permitiu requisitá-la temporariamente. A quem você recorreu em busca de ajuda? Perguntou Obi-Wan. Supremo Chanceler Palpatine, respondeu Anakin. Embora a situação da batalha seja urgente, não deve ser feita dessa maneira. Obi-Wan balançou a cabeça. Não. Deveria. Anakin elevou a voz, apontando na direção de Ristopsis e disse em voz alta. Ainda há 35 bilhões de pessoas aqui sob a ameaça do separatismo. Acabei de resgatar Gardula, Out. Ei, é possível enviar uma frota para trazer reforços. Agora, aqueles 200 civis acabaram de sair do campo de batalha, e nossa frota está aqui para protegê-los. Chega, Anakin. Você ultrapassou todos os limites. Após a batalha, retorne imediatamente à Ordem Jedi para prestar contas e aceitar sua punição. Disse Obi-Wan Kenobi com firmeza. Pense bem. As responsabilidades dos Cavaleiros Jedi. Devemos ser os guardiões do povo, não aqueles que são guardados pelo povo. Anakin ficou chocado e percebeu seu erro. Abaixou a cabeça e disse, me desculpe, mestre, eu errei. Aceitarei a punição. Obi-Wan suspirou suavemente e disse, o próximo lote de reforços da República está a caminho porque a guerra em Fallen não está indo bem. Para piorar a situação, nosso posto avançado perto de Rizi foi atacado, e a frota, incluindo 3 destruidores estelares da classe Venator e 10 fragatas, foi completamente destruída antes mesmo de enviar um sinal de socorro. Por razões de segurança, o Comando Estratégico Supremo decidiu suspender o envio de reforços para Ristopsis, então este é o último lote. Um esquadrão desse tamanho foi completamente aniquilado antes mesmo de conseguir enviar uma mensagem. Além disso, o que significa ser despedaçado? Perguntou Anakin, franzindo a testa. Literalmente, respondeu Obi-Wan. Se você quiser ver as informações das imagens enviadas pelas naves de guerra que foram investigar, elas estão no banco de dados. Mas eu sugiro que você não as leia. Após terminar de falar, Obi-Wan suspirou novamente. Vá para a superfície de Ristopsis para lutar o mais rápido possível. O Comando Estratégico Supremo estabeleceu o 51º Batalhão e o 327º Corpo Estelar sob o 13º Exército, com 9.216 homens. Nota 1. Você é o comandante desse regimento de batalha. De agora em diante, eles serão suas tropas diretas. Esta é uma ordem emitida pessoalmente pelo Supremo Chanceler Palpatine. Parece que ele gostou de você. Anakin assentiu com a cabeça. Entendo. Irei imediatamente para Ristopsis e lutarei para derrotar o exército separatista o mais rápido possível e trazer paz a este planeta. Obi-Wan assentiu e disse, realmente não podemos ficar aqui por muito tempo. Até que a misteriosa entidade que destruiu a frota de Rizi seja encontrada, estaremos longe de estar seguros aqui. Lançarei imediatamente um ataque à frota separatista com o almirante Ilaren. Atacá-los e repelir suas frotas ajudará muito às operações terrestres. Certo. Depois de terminar de falar, Anakin não se preocupou em descansar e foi direto para seu próprio caça estelar Delta 7 na plataforma do hangar. O droide de navegação que originalmente pertencia à senadora Padmé Amidala, R2-D2, já estava de prontidão no compartimento de droides do caça. Vamos lá, R2-D2. Vamos libertar este planeta. Disse Anakin, ligou o motor e pilotou o caça estelar em direção a Ristopsis. Ao mesmo tempo, a frota de transporte enviada em conjunto pela Aliança Corporativa e pelo clã varejista também chegou ao campo de batalha. O almirante Trench, que originalmente estava de guarda perto da lua de Ristopsis, também tomou a iniciativa de atacar, lançando um ataque ativo contra a frota da República Galáctica com uma força reduzida. Na verdade, o almirante Trench possui mais naves de batalha do que a frota da República, mas nesta era em que os caças estelares brilham intensamente, se você não consegue lidar com os enormes caças estelares carregados pelos destruidores estelares da classe Venator, então você está em desvantagem.
Mesmo com o nível de comando do almirante Trench, ele não conseguiu compensar essa lacuna. Milhares de caças estelares escoltaram os bombardeiros Ewing BTLB para semear o caos na frota da Confederação de Sistemas Independentes. Um após o outro, os cruzadores de batalha da classe Igaran e as fragatas da classe Munificent foram paralisados pelos torpedos de prótons disparados pelos bombardeiros Ewing BTLB a curta distância. Contudo, os ataques desesperados dessas naves de guerra ainda deram algumas oportunidades à frota de transporte. Um grande número de transportes interestelares da classe Ardseu irrompeu na atmosfera de Christopsis e descarregou todos os milhões de droides que estavam prontos para partir. Esse enorme exército juntou-se ao comando do general Orlo Watson, que ordenou o lançamento de outro ataque contra a Chaledonia, a capital da cidade de cristal de Christopsis. A batalha tornou-se extremamente feroz, pois ele sabia que a frota no espaço não duraria muito e que logo perderia sua supremacia aérea, lutando sozinho. Portanto, pode-se dizer que Orlo Watson fez o possível para suprimir o inimigo com todas as tropas que tinha à disposição e decidir o resultado. Nota 1. Em relação ao número de pessoas na 51ª Legião, verifiquei algumas entradas relacionadas na Wikipedia, mas não encontrei nenhuma. No entanto, o 51º Batalhão é a organização de legião, e no Exército da Grande República, o número padrão de legião é das 7.000 soldados de combate, mais um total de 9.216 membros de logística, além de várias unidades blindadas, o suficiente para uma nave de assalto da classe Aquiclamator. Portanto, aqui continuaremos a usar os dados de 9.216 membros do 51º Batalhão. Por favor, indique se houver algum erro ou omissão. Fault Scores de capítulo 640, Ahsoka Tano ataque de todo o exército. Quero capturar Chaledonia hoje mesmo. O Orlo Watson, sentado em seu veículo de comando transformado a partir de um tanque de assalto blindado, deu a ordem com raiva. Ele entendeu que aquela era sua última chance. Ele posicionou todas as suas tropas blindadas no topo, e um grande número de tanques droides da classe NERN-99 Persuader avançou pela estrada principal central de Chaledonia, seguidos pelos tridroides Uktuptarra Magni e pelos tridroides de combate Uktuptarra para fornecer apoio de fogo. Todos os caças estelares droides Abutre estavam concentrados neste campo de batalha, fornecendo cobertura aérea para sua legião. No céu, hordas de caças estelares droides Abutre e caças estelares Torrente V-19 da República se enfrentavam freneticamente, e caças eram abatidos quase a cada segundo. Em terra, os droides de batalha B-1 se alinhavam e avançavam, disparando continuamente, lançando feixes de energia de blaster contra as posições dos defensores em Chaledonia. A posição em ruínas era guardada por soldados clones da República e pelas forças da milícia de Christops, com um total de 30.000 soldados clones e mais de 800.000 milicianos de Christops protegendo Chaledonia. Na verdade, esses milicianos não são muito úteis, exceto para se esconderem atrás do bunker e atirarem aleatoriamente sem ousarem colocar a cabeça no chão. Mas em um campo de batalha como esse, é melhor ter mais uma pessoa que saiba atirar do que nenhuma, porque há muitos droides pressionando pela frente. Os soldados clones são sempre os primeiros a chegar à posição e os últimos a sair. Frequentemente, eles entram nas fortificações primeiro e, em seguida, permitem a entrada das tropas da milícia após estabelecerem uma linha de defesa preliminar, evitando que as fortificações sejam danificadas em meio à confusão. Depois que o exército droide avança, eles precisam cobrir a evacuação da milícia, que está praticamente em fuga diante das ondas intermináveis de droides. Dessa forma, lutamos e recuamos, contando com os edifícios altos e densamente agrupados de Chaledonia para nossa defesa. Mas desta vez o exército droide está completamente implacável. Se antes o Orlo Watson demonstrava alguma hesitação e não abria fogo diretamente contra os civis, agora ele dá uma ordem, e o exército droide entrou em modo de extermínio total. Enquanto houver um lugar onde alguém possa se esconder, uma rajada de foguetes será disparada imediatamente, e enquanto houver um prédio bloqueando a estrada, ele será completamente demolido. Seja um campo de refugiados ou um abrigo, contanto que bloqueie a rota da marcha, será destruído. Nesse momento, Anakin Skywalker finalmente chegou ao campo de batalha. Ele pilotou um caça estelar Delta 7 sobre Chaledonia para cooperar com a Força de Defesa Aérea de Christopsis no combate contra um grande grupo de caças estelares droides Abutre. Após abrir uma brecha, pousou na capital planetária, Chaledonia,
Mark Cry, o primeiro-ministro de Christopsis, desapareceu há muito tempo, e apenas alguns generais do Comando de Defesa e o comandante Clone permaneceram para dirigir a situação geral. Como estão as coisas? Perguntou Anakin, entrando no centro de comando. General. Uma comandante Clone aproximou-se e prestou-lhe uma saudação militar. Anakin conhecia aquele homem. Seu nome era Rex, e ele era capitão do 51º Batalhão. Anakin o viu, assentiu pesadamente com a cabeça e disse: Estou aliviado em ver todos vocês voltarem vivos de Tet. Este é o nosso dever, disse Rex. Como está indo a batalha? Perguntou Anakin diretamente. Rex respondeu: Para ser honesto, não está bom. O exército droide separatista está atacando como louco, e são muitos. Só esta manhã, recuamos 7 quilômetros. Agora estamos em um prédio na praça comercial. Para uma nova posição, aqui temos um conjunto de prédios com alturas irregulares, o que é muito adequado para o posicionamento do nosso poder de fogo. E quanto à nossa artilharia? Perguntou Anakin. No momento, tudo o que podemos usar é um lote de artilharia pesada SPHA. Estabelecemos 3 posições de artilharia aqui, aqui e aqui, mas essas posições foram bombardeadas por caças estelares separatistas esta manhã e ainda não se recuperaram totalmente, escreveu Rex no holograma. Anakin refletiu por um instante e disse: Não podemos apenas nos defender às cegas. Precisamos tomar a iniciativa e atacar. Precisamos destruir as unidades blindadas separatistas primeiro. Ele encarou o mapa holográfico e começou a pensar em estratégia. Nesse momento, outro clone trooper se aproximou e disse: General, acabamos de receber a notícia de que outro lote de reforços foi enviado pela retaguarda. Eles estão aterrissando agora no espaçoporto central de Shaleidonia. Anakin disse: Muito bem, com a adição desta força móvel, nosso plano tem mais chances de se concretizar. Vamos primeiro ao espaçoporto. Após falar, ele saiu rapidamente. Outro comandante clone perguntou com algumas dúvidas: Desculpe se ouvi algo errado agora há pouco. O general Skywalker não pareceu ter dito que tem algum plano, disse? Rex pegou o capacete e disse com um sorriso enquanto caminhava. Ele disse que era um plano de ataque. Ao chegar ao espaçoporto, ele viu pouco mais de uma dúzia de ônibus espaciais de ataque, transporte da classe Nu pousando. No caso de transporte de pequeno porte, a República Galáctica geralmente não utilizava a valiosa nave de assalto da classe Aquiclamator, mas sim este ônibus espacial de ataque, transporte da classe Nu, mais flexível e menos dispendioso. Alguns soldados clones estão desembarcando do transporte e direcionando máquinas de construção para transportar diversos materiais nas naves de transporte. Além dos 1000 soldados clones, os reforços enviados desta vez consistiam principalmente em suprimentos de munição e 50 peças de artilharia pesada SPHA. Bem, embora não haja muita gente, essa artilharia pesada SPHA é muito útil para estabilizarmos nossa posição. Uma retaguarda sólida pode facilitar nosso ataque, e eu não poderia pedir mais. Disse Anakin a um oficial. Ele pegou a lista e a assinou. Nesse momento, uma garotinha Togruta se aproximou, ficou ao lado de Anakin e perguntou com um pouco de cautela: Com licença, o senhor é o mestre Anakin Skywalker? Anakin olhou para ela e disse indiferentemente: Ah, você está enganada. Você é a nova aprendiz de Obi-Wan, certo? Eu ouvi dizer isso porque meu treinamento terminou. Agora ele não está aqui, mas lutando no espaço. Bem, acho que não me enganei. Você é meu mestre. A garotinha disse muito seriamente: Meu nome é Ahsoka Tano, uma Padawan Jedi. Por favor, me dê seu conselho, mestre. Anakin ficou surpreso e então observou atentamente a garotinha. Ela era magra e tinha uma pele morena clara e saudável. Parecia ter apenas 13 ou 14 anos. Em sua cabeça, havia os tentáculos listrados característicos do povo Togruta. Tentáculos macios pendiam de suas têmporas como uma peruca, e de fato havia um sabre de luz pendurado em sua cintura. Ele exclamou: Como é possível? A Ordem Jedi deve ter cometido um erro. Seria um erro da minha parte aceitar uma nova Padawan. É Obi-Wan. Como poderia ser eu? Ahsoka disse: Tenho quase certeza de que não estou enganada. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao mestre Yoda, pois ele mesmo providenciou isso. É impossível. Quando a batalha aqui terminar, eu pessoalmente rejeitarei e pedirei à Ordem Jedi que confirme. Além disso, por que você, um jovem aprendiz sem desenvolvimento, veio para o campo de batalha?
Anakin estava obviamente muito relutante em aceitar tal situação. Um padawan que parecia uma garrafa de óleo. Ahsoka ficou ofendida e disse em voz alta, se bem me lembro, você não é muito mais velho do que eu. Resumindo, sou sua padawan, e este assunto está resolvido assim, mestre. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.